Pelo menos para Libertadores a gente vai. E aí, torcedores e torcedoras, tudo bem com vocês? O São Paulo sofre mais uma vez, reagindo, conseguindo um empate contra o Atlético Mineiro no Morumbi e garante sua ida à Libertadores ano que vem, pelo menos na pré-Libertadores, em um jogo que o São Paulo começou perdendo, tomando 2-0 em casa, mas reagiu no Morumbi. O jogo nem começou e o Atlético já abriu o placar com o Paulinho com 34 segundos de jogo. A gente piscou e saiu um gol do Galo, num lance que o Hulk solta uma bomba, a bola acerta o travessão, o Rafael fica perdido no lance e o Paulinho chega para fazer o gol de cabeça, sem marcação nenhuma. Esse gol do Atlético foi revisado, porque o Paulinho estava bem no limite do impedimento com o Alan Franco. Um lance muito ajustado. Para mim, o Paulinho estava em posição legal. Eu daria o gol. Como eu disse, lance ajustado. Na dúvida, dá o gol. Já falei isso em vários vídeos. Só que a gente tem que falar uma coisa. Se o lance fosse a favor do São Paulo, teria sido anulado o gol. A gente sabe muito bem que isso aconteceria. O Atlético viu que o São Paulo estava na marcha lenta e marcou o segundo aos 18 minutos, de novo com o Paulinho, de novo de cabeça. O camisa 10 do Galo fez o gol, num lance que a defesa do São Paulo fica panguando, ruim de serviço, onde deixa o camisa 10 do Galo cabecear com espaço e o Rafael fica vendido no lance, não tinha o que fazer. O engraçado é que esse tipo de coisa só acontece com o São Paulo. O Paulinho não fazia gol não sei há quantos jogos. Enfrenta o São Paulo, crava 2. O Atlético estava 5 jogos sem marcar. Joga contra o São Paulo, faz gol. São Paulo é assim, sempre ajudando o adversário, sempre ressuscitando o time. Se seu time tá mal, espera o jogo contra o São Paulo que ele se recupera. Depois dos 2-0, com 20 minutos de jogo e de muito torcedor do São Paulo ter largado de assistir o jogo, ter ido fazer outra coisa, o time do São Paulo finalmente começa a jogar. E o que deixa a gente bravo, irritado com o time, é a postura desses jogadores. Porque o time do São Paulo é um bom time, tem bons jogadores, boas peças. Tem seus ruins de serviço, mas isso é normal, todo time tem. Só que é a postura. Os caras já estão de férias, então estão sem vontade de jogar. Só acordaram para o jogo, começaram a correr, porque viram que estavam jogando em casa. Então eles devem ter pensado, cara, estamos jogando no Morumbi, então vamos correr, vamos jogar. E consegue diminuir o placar aos 23, com um gol contra do Fausto Vera depois de um escanteio. Valeu o Atlético ajudando a gente. E depois desse gol, o São Paulo teve o domínio da partida, pressionando o Atlético, criando boas chances, mas esbarrando na falta de um armador para o time, de um camisa 10. Deu ritmo de jogo, cria as jogadas para o time. O São Paulo não tem isso. O cara que mais chega perto dessa função de 10 é o Lucas, só que ainda assim ele é de outra característica. Por mais que o gol de empate do São Paulo aos 45, nos acréscimos melhor dizendo, tenha saído de um passe perfeito do Lucas, um passe de camisa 10 que deixou a zaga do Atlético vendida no lance, e o André Silva completou para o gol, fazendo um gol de centroavante, confirmando ainda mais o bom momento que o André vive. No segundo tempo, o São Paulo foi muito melhor que o Atlético, dominou o jogo, pressionando, criando chances contra um Galo que só ficou na retranca, se fechou na defesa. Só que o São Paulo seguia esbarrando na falta do camisa 10, do armador. E o time do São Paulo é muito dependente do Lucas. Toda hora o lance é no Lucas para decidir sozinho. O Lucas é um dos principais jogadores do time? É o craque do time? É. Só que sozinho ele não vai conseguir fazer tudo. O resto do time tem que jogar junto com ele, aparecer para ajudar ele nas jogadas. Ferreirinha
muito apagado no jogo, não conseguia passar da marcação, não dá um drible, bem dizer. Teve só um chute no primeiro tempo. Luciano, mal no jogo, apagado. Teve uma chance e chutou tudo torto, tudo errado. Curupira. E seguem insistindo no Luciano como meio armador, como 10. Sendo que a gente está desde o ano passado vendo que não dá certo. O Luciano não é meia, ele não sabe armar o time. Um jogo ou outro ele vai bem, ele se destaca. Só que depois 2, 3 médio e depois ele volta a cair porque ele está fora de posição. A cobrança no Luciano às vezes é injusta porque ele joga fora da posição dele. O Luciano não é meio armador, ele nunca foi. Ele é atacante, ele tem que jogar próximo, fazendo dupla com o centroavante do São Paulo, que no caso hoje era o André Silva. Só que insistem, os caras são cegos, não conseguem ver que pôr o Luciano como 10 não dá certo. O Zubeldia mexe no time, só que ele bagunça ainda mais o time. Finalmente ele volta a dar chance para o William Gomes, só que ele coloca o moleque de centroavante. Sendo que o William é jogador de lado, é jogador para ficar aberto pelos lados do campo. Aí o que ele faz? Ele coloca o menino de centroavante, tira o André Silva para colocar o Michel Araújo. Cara, ficou elas por elas, não mudou nada. E isso acabou resultando no empate do São Paulo, jogando no Morumbi, que recebeu 36.783 torcedores, que viram um São Paulo muito mal no começo do jogo, que reagiu até que rápido, só que depois esbarrou na falta de criatividade, na falta de jogadas. A prioridade do São Paulo para 2025 é um armador, além de 2 laterais esquerdos. E com esse empate o São Paulo se garante na Libertadores do ano que vem, pelo menos na pré-Libertadores. Mas o time tem que correr, precisa se garantir na fase de grupos, porque ano que vem o calendário vai ser ainda pior por causa de Super Mundial, essas coisas. Então o time tem que jogar, precisa deixar um pouco as férias de lado e correr. Ou torcer para o Botafogo ganhar a Libertadores e abrir mais uma vaga direta pelo Brasileirão. O que sinceramente é mais fácil pelo que o time vem jogando. E o time oscilou demais no jogo, apesar de ter reagido, ter buscado o empate. Só que poderia ter conseguido a vitória se tivesse jogado um pouco com mais vontade, se alguns jogadores tivessem mais vontade, não tivessem já de férias. O Rafael falhou no primeiro gol, na minha opinião, ele poderia ter defendido aquela bola. E no segundo não, aí a bola foi no ângulo, não tinha o que ele fazer. O Alan Franco bem no jogo, não deixando o Hulk jogar, principalmente depois que o time acordou. O Igor Vinícius aparecendo bem pela direita, atacando. Falta ainda acertar o cruzamento, tá difícil pro cara de cavalo. Tomara que em 2025 acerte. O Rafinha na esquerda foi bem, fez o básico mesmo, estando fora de posição. O Luiz Gustavo, cara, não dá mais, não tem condição. Obrigado pelo gol do fim do tabu da Neoquímica Arena, mas que você seja feliz fora do São Paulo em 2025. Obrigado pelos serviços prestados. O Alisson ainda recuperando o ritmo de jogo, mas fez um jogo legal. Ferreirinho e Luciano, eu já falei, muito apagados, precisam dar uma resposta. O Lucas, além de ter dado um passe pro gol de empate do São Paulo, foi um dos que mais tentou, que mais deu trabalho para defesa, para o time do Atlético Mineiro. O André Silva, mais um gol para conta, e aparecendo bem no jogo, dando trabalho para a marcação, dando combate. E o Zubeldia precisa entender que alguns jogadores não podem sair do time, como é o caso do próprio André Silva. Ele já tinha feito o gol, estava bem, tinha que deixar ele como referência lá no ataque, segurando os zagueiros, não tirar ele e colocar o Michel Araújo, que não fez nada. Rato, pouco participativo. Marcos Antônio,
discreto também. E o William Gomes jogou fora da posição, então não tem muito o que cobrar. Como eu disse, o Zubeldia, por mais que eu queira que ele fique, e pelo jeito vai ficar no São Paulo em 2025, precisa entender isso. Alguns jogadores têm que ficar até o final e não tem que improvisar ninguém. E agora o São Paulo se prepara para enfrentar o Grêmio na Arena do Grêmio domingo. E é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, compartilhem o vídeo. Vocês fazendo isso me ajudam muito. O YouTube entende que vocês estão gostando do vídeo e eu entendo que eu estou no caminho certo, então bora me ajudar. Também não se esqueçam de comentar o que vocês acharam desse jogo do São Paulo. O São Paulo reagiu durante a partida, mas faltou um pouco para conseguir a vitória. O que vocês esperam para o jogo contra o Grêmio? Vamos bater um papo legal. Também não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, o link vai estar na descrição. E é isso, galera, até o próximo jogo. Valeu, falou!